Olá, meus queridos, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Manuela Soares e sou professora de Direito Constitucional. E qual é o objetivo dessa nossa aula de hoje? Hoje, nós vamos dar sequência ao nosso projeto Artigo 5º Ponto a Ponto, onde eu me propus, aqui no YouTube, junto com você, fazer uma revisão de todos os incisos e parágrafos desse artigo 5º, artigo tão importante e tão cobrado nas mais diversas provas. Se você está me conhecendo agora, te peço um favor, ativa as notificações aqui do nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho e se você gostar do vídeo, dá um joinha. Isso ajuda a gente a continuar a fazer esse projeto. Fico muito feliz de ter você aqui conosco e vamos ao que interessa. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela para que a gente entre no slide e comece aí a fazer o nosso queridíssimo projeto Artigo 5º Ponto a Ponto. Então, é sobre isso que iremos conversar hoje. E hoje, antes de a gente iniciar, de fato, a ler o texto constitucional, né, o grande propósito é que eu leia com você o texto da Constituição do artigo 5º e vai explicando, eu sempre brinco, traduzindo o que está escrito lá. Né? Muitas vezes, o que é que acontece com os alunos que fazem cursinhos ou que estudam o artigo 5º na faculdade? Não há tempo hábil para que se leia todos os incisos. E a gente sabe que nas provas de concurso, nas provas de exame de ordem e até mesmo na sua prova da faculdade, cada vez mais eles estão explorando os incisos que não eram tão explorados ou aqueles que aparecem menos. Então, sim, é importantíssimo você ler esse artigo inteiro, tá certo? Mas, antes da gente começar, eu vou deixar aqui só um jeito fácil de você me encontrar, um jeito fácil de você conversar comigo. Então, se porventura você quiser ter acesso a outros materiais, a outras aulas, eu tenho um canal no Telegram, que é esse aqui, ó, o Constitucional ao Vivo com Manu. Inclusive, eu faço uma vez por semana uma aula ao vivo para um grupo de alunos. Se você quiser participar dessa aula, é só entrar nesse canal do Telegram, que eu deixo o link lá. Essas aulas acontecem nas terças-feiras à noite. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão a respeito do material, a respeito da didática da aula, ou quiser conversar comigo, qualquer coisa, é muito fácil você me encontrar pelo meu Instagram, que é o professora Manuela Soares. É por meio dele também que eu comunico quando é que vai haver aula, né, quais são os horários, os dias. A gente tem uma série de lives muito bacanas, então se você quiser fazer parte dessa comunidade de constitucionalistas, é só me seguir lá no meu Instagram. E aqui, o YouTube, onde já estamos, né? Aqui está o meu canal do YouTube, então se você quiser também, né, acompanhar outras aulas, além de artigo 5º Ponto a Ponto, a gente tem outros projetos para colocar em prática, você vem comigo também no meu canal do YouTube. Apresentação feita, comunicação realizada, o que é que a gente vai fazer agora? Exatamente, vamos ao que interessa, a gente vai agora entrar nos incisos do artigo 5º. E a gente ficou da aula passada no inciso 6º, né? Se você está vendo, começando por esse vídeo, esse é o bloco 2, tá? A gente já teve um bloco 1, que se você procurar aí no meu canal, você encontra, tá certo? Tá dentro aí da playlist de artigo 5º Ponto a Ponto, que eu vi o caput e do inciso 1º ao inciso 5º. Hoje, na sequência, eu entro aqui no inciso 6º. Deixa eu só me minimizar aqui para a gente consiga ler esse inciso 6º e a gente consiga, de melhor forma, realizar aqui a nossa revisão. Então, vê só o que é que fala o inciso 6º. Inciso, tá? Super importante para a gente aqui também em prova. Ele fala o seguinte, ó. É inviolável a liberdade de consciência, preste atenção nisso aqui, e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e de suas liturgias. Preste atenção, aqui eu estou falando, gente, da liberdade religiosa. A gente sabe que a gente mora em um estado laico e não confessional, que significa dizer que não existe uma religião oficial. Isso não significa dizer que o Estado não tendo uma religião oficial, que o nosso Estado não tenha religiões. Sim, nós temos religiões, temos liberdade religiosa para termos a religião que quisermos ou para não ter nenhuma. E aqui o que é que fala o inciso 6º? Ele nos dá o direito a isso e nos garante isso também. É um exemplo crasso de um inciso onde traz um direito e uma garantia no mesmo inciso, porque ele fala aqui, ó, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
Perceba, ninguém pode violar, a gente pode sim crer no que a gente quiser. Mas, além disso, ele assegura aqui o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, a gente tem assegurado esse livre exercício de culto e, além disso, né, é garantida a proteção, na forma da lei, de cultos e liturgias. Então, compete ao Estado fazer essa proteção. Então, sim, esse inciso nos traz, aí a gente entra, né, na nossa questão de liberdade religiosa. Aí, o que é que fala o inciso 7º na sequência? Ele diz assim, é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Esse é um inciso que ele é muito explorado nas provas. Tem muitas provas, a FGV gosta muito disso, tá, gente? O que ela gosta de fazer? Um caso concreto, onde ela vai aí ilustrar alguma coisa que faça referência a esse inciso. Tem uma questão que, salvo engano, foi da prova da OAB, que ela retrata isso muito bem, que ela fala o seguinte, que tinha uma pessoa que estava doente, que estava já muito mal, e a sua família resolveu chamar um padre para fazer a unção dos enfermos, que é um sacramento lá da Igreja Católica. E ao chamar esse padre, o diretor do hospital não autoriza a entrada do padre por dizer que o Estado é laico e que, pelo Estado ser laico, não poderia ter assistência religiosa de uma religião restrita, né, específica, naquele local, tendo em vista que esse hospital, eu acho que eu não mencionei, era um hospital público. E a questão pergunta se esse posicionamento do diretor do hospital, ele respeita, ele está em consonância ou em dissonância com o texto da Constituição. É interessante também você prestar atenção nessas palavras, consonância, em concordância, dissonância, discordando. As provas objetivas, elas gostam muito desse vocabulário. E a questão perguntava isso, se estava em consonância ou em dissonância. E perceba que o posicionamento do diretor desse hospital está em total dissonância com o texto constitucional. Porque ele fala que é assegurada, nos termos da lei, a prestação aqui, de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, sim, se você tiver um parente no hospital, tá? Mesmo que o hospital seja público e até um hospital militar, você pode sim chamar alguém, um padre, um pastor, um rabino ou alguém que seja representante da tua religião, para que possa dar assistência religiosa, sim, tá, a essa pessoa. Então, é interessantíssimo esse inciso, ele cai bastante e quando cai, ele cai nesse contexto que eu falei para vocês. Normalmente, ele vai cair num caso concreto para saber se aquilo está ou não concordando, né, com o texto da Constituição. Então, é um inciso bacana, né, relevante, e ele cai de forma sutil e indireta. Aí eu venho falar aqui agora do inciso 8º, que ele fala o seguinte, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo, se as invocar, para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Perceba, esse inciso, ele tem um vocabulário um tanto mais truncado. Ele está escrito de forma inversa, de forma indireta. É o tipo de inciso que, muitas vezes, quando o aluno lê sozinho, sem a ajuda de um tradutor, ou seja, um professor, às vezes ele tem alguma dificuldade de entendimento e ele fica achando que o inciso trata apenas da necessidade do cumprimento de uma prestação alternativa. E não é isso que ele quer dizer. Não só isso que ele quer dizer. Preste atenção, o que é que ele fala aqui? Ele diz assim, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Perceba que aqui ele não está falando só de religião. Ele fala também de convicções religiosas, mas também filosóficas e políticas. Então, isto aqui é o direito. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Significa dizer que você sim tem direitos. E esses seus direitos, e você tem direito à liberdade religiosa, e uma lei ou até um próprio preceito constitucional não pode violar esse teu direito. A gente tem que lembrar que não existe direito constitucional absoluto, direito fundamental, perdão, absoluto. A gente viu isso no bloco passado. Quando eu fui falar lá do inciso 3º, que é uma exceçãozinha, a gente viu isso. Então, os direitos eles não são absolutos. Eu faço jus ao meu direito de crença e uma lei ela não pode burlar, não pode violar, ou até um outro direito fundamental não pode violar esse meu direito de crença.
Os professores, normalmente, quando explicam esse inciso, eles gostam muito de falar do serviço militar obrigatório. Mas, aqui, eu gosto de trazer para vocês um outro direito, que é o direito ao voto. Preste atenção. O direito ao voto é um direito-dever. Significa dizer que, quando é que a gente vota? Quais são os dias de votação, normalmente? Eu tenho certeza que os dias de votação são os mesmos dias na sua cidade e na minha, porque a gente sempre vota o quê? Isso, da semana, nos domingos. Mesmo numa situação que a gente tem, eu estou gravando essa aula aqui, gente, em 2020, a gente sabe que esse ano as eleições municipais, elas foram, inclusive, atrasadas, né? Elas foram postergadas por conta aí da situação da pandemia. Mas, porém, todavia, acontecerão nos domingos. Professora, onde é que você está querendo chegar? Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine só que eu, professora Manu, faço parte de uma religião onde o meu dia santo é o domingo. Significa dizer que, para a minha crença, né, eu acredito que no domingo eu preciso jejuar, eu preciso ficar em oração o dia inteiro, desde o pôr do sol do sábado até o pôr do sol do domingo. Você pode estar reconhecendo uma situação parecida com o que acontece com as religiões sabadistas, mas no meu caso, a minha religião é dominical. Então, nos domingos, eu não faço nada. Eu só fico em oração, em jejum, na minha casa, e se eu quiser, eu posso ir ao templo. Percebe? Então, veja só. Aqui eu tenho o direito-dever. Um dever de quê? De votar. Perdão pela letra, tá? Porque eu não manuseio muito bem essa caneta. Pois bem, eu tenho um dever de votar. Ok, preciso votar. Acontece que esse direito-dever de voto, ele está chocando com o meu direito de liberdade religiosa, com a minha religião. Então, vê só. Aqui eu vou botar aqui um lib em cima. Então, vê só. Liberdade religiosa. Eu tenho aqui o dever de voto chocando com a minha liberdade religiosa. O que foi que falou o inciso, gente? Veja que eu não cheguei em nada de prestação alternativa ainda. Eu falei o seguinte, ó, só pegar aqui o marca-texto. Marca-texto aqui. Ele falou assim, ó, ninguém será privado de direitos. E por que motivo? Agora, ó, de crença religiosa. Então, presta atenção. O que é que disse o inciso 8º do artigo 5º? Que eu não serei privado de direitos por conta de crença religiosa. Significa dizer o quê? Que eu não serei punida pelo Estado por não ir votar nos domingos por conta da minha liberdade religiosa. É isso que está dizendo o inciso 8º. Acontece que ele não para por aí. Ele continuou falando. Ele falou assim, ó, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal, que foi exatamente o que eu fiz, a todos imposta, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Professora, eu não entendi essa parte final. Vamos voltar para o exemplo? Domingo não é meu dia santo. Eu vou votar? Não, já disse a vocês que eu não vou. Eu vou ficar em oração. Tenho direito à minha liberdade religiosa. Então, eu não sairei da minha casa no domingo para votação alguma. Não vou votar em prefeito, nem em vereador. No outro ano, não, 2 anos após, não votarei em governador, muito menos em presidente. Eu não vou exercer esse direito de dever de voto porque ele afronta a minha religião. Ok. Então, o que é que eu fiz? Me neguei de cumprir a obrigação legal a todos imposta. Primeira negativa. Então, deixa eu ver só se eu consigo aqui interromper o compartilhamento e colocar um quadro em branco para vocês. Eu acho que facilita. Então, vê só. O que é que eu tinha aqui? Eu tinha aqui o dever de votar. Aí de conta que tá linda a letra, tá? Que eu tô escrevendo com o dedo aqui, que eu não tenho a caneta ainda. Vou comprar. Então, eu tinha aqui o dever de votar, certo? E o que é que eu fiz? E esse dever de votar, ele tinha previsão legal, na verdade, é uma previsão constitucional. E o que é que eu fiz aqui? Eu tenho aqui o direito à liberdade religiosa. E o que é que eu fiz com isso aqui? Deixa eu só ver se eu consigo trocar a cor.
facilitar. Vamos lá, vai continuar nessa comigo, porque aqui eu não vou saber onde é que troca. Ok. Então, veja, eu tinha aqui o dever de votar e o direito de liberdade religiosa. E o que é que eu disse? Eu disse, não vou. Não. Negativa número 1. Mas o que é que disse o nosso texto constitucional? Né? Ele falou o seguinte, ó, voltando aqui. Ele falou assim, ó. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, ninguém será privado de direitos. Tenho esse direito. Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, que foi o que eu fiz. E perceba que tem um I aqui. Recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, volta lá para o nosso quadro em branco, para a gente concluir isso aqui, pessoal. Então, aqui eu tinha o dever de votar e me neguei. Acontece que tem uma lei, que é a lei eleitoral, que fala que as pessoas que não votaram, elas precisam cumprir uma prestação alternativa. E que prestação alternativa seria essa, professora? Justificar o porquê que não votou. Ou, se você não justificar em tempo hábil, pagar a multa, que é uma multa caríssima, né, gente? Chega nem a R$3, mas você tem que ir lá pagar a multa. Então, perceba. Eu tenho direito de me recusar? Tenho. Se eu, porventura, me neguei, me recusei, o que é que eu posso fazer depois? Eu vou cumprir a lei e vou justificar ou pagar a multa. E se eu justificar, ou se eu não justifico, mas eu pago a multa, eu estou quite com as minhas obrigações eleitorais e aqui eu não vou ter nenhuma restrição. Agora, se eu sou uma pessoa irreverente, significa dizer que eu não vou votar e nem vou pagar porcaria de multa nenhuma. Não vou sair da minha casa só para isso. Eu sou uma pessoa que sou analógica ainda. Não gosto de fazer pagamento com celular, não, tá? Não gosto de fazer pagamento com celular. Sou aquelas que vai lá na loteria. Então, eu não vou pagar essa multa. E eu já perdi o prazo para justificar. O que é que eu fiz agora? Negativa número 2. Então, veja. Eu me neguei aqui a cumprir a obrigação legal de todos os impostos. Se eu tivesse cumprido a prestação alternativa que foi fixada por lei, neste caso, estaria tudo bem, estaria quite, eu não tinha restrição alguma a direito fundamental. Mas o que é que eu fiz? Eu me neguei a cumprir essa liberdade, essa obrigação legal de todos os impostos, e tinha uma lei que estabelecia uma prestação alternativa e eu me neguei de cumprir também. Nesse caso aqui, aí tem restrição. E se a gente observar o que é que acontece com a legislação, né, com as pessoas que se negam a cumprir várias obrigações eleitorais, que ficam 3 turnos seguidos, por exemplo, sem votar e sem justificar, elas vão ter uma suspensão dos direitos políticos. E isso implica um monte de coisa na vida da pessoa. Ela não pode tirar o passaporte, por exemplo, não pode assumir concurso público, dentre outras coisas. Então, existem restrições, mas preste atenção. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de uma convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se, isso aqui que é importante, a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, negativa número 1, não vou cumprir por conta da minha religião. A lei mandou justificar, justifiquei, estou de boa, tranquilo. Agora, me neguei de votar e não fui justificar, não paguei multa e ainda fiz isso por 3 turnos seguidos, como diz a lei. Agora sim, eu vou ter a minha restrição a direitos. Ficou claro isso, gente? Espero que sim. Espero que todos tenham entendido. O nome desse direito aqui, ele é conhecido como escusa, deixa eu colocar aqui na caneta, escusa de consciência. Então, esse aqui é conhecido como a escusa de consciência. E a escusa de consciência, lembra que excusar significa desviar, tá? Então, a escusa de consciência é mais fácil de colocar no texto, né? Mas esse aqui é interessante escrever para que vocês anotem. Tomem nota disso aqui, marquem aí esse inciso na tua Constituição. Esqueci de te pedir para pegar, mas lembra que eu já falei isso no bloco passado, que é interessante que você esteja sempre com ela, tá? Então, a escusa de consciência, essa letra aí
de alienígena, mas dá para entender, é o nome desse direito e ele é importante, ele cai muito em prova, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu já disse, é só mandar uma mensagem para mim pelo Instagram que eu te respondo, eu mesma, tá? Não deixo nem os monitores fazerem, com o maior prazer. Então, está aí a parte, né, de inciso oitavo. Vamos dar sequência ainda nesse bloco para o próximo slide. Só me minimizar aqui para você enxergar o que está escrito. E eu também, né? Então, ele fala assim, ó, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura de licença. Tá? Esse aqui, gente, ele também faz parte do conceito da liberdade de expressão. A gente já viu na outra aula, não foi? A gente já leu esse inciso, mas eu posso voltar lá, tá? Tá por aqui. Ele fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso importantíssimo, tá? Isso aqui, que é muito importante não só para próximos, para a nossa vida. E este inciso que a gente acaba de ler aqui, o inciso aqui, né, nono, ele é um complemento. Então, ele fala o seguinte, ó, que a gente tem liberdade não só de falar aquilo que a gente pensa, mas também de se expressar de forma intelectual, artística, científica e de se comunicar. E isso não pode ser censurado. E se você olhar por aí, tem vários exemplos, né, que retratam aí esse inciso, e tem alguns até polêmicos. Eu me lembro, um que eu lembro assim que foi bem polêmico, na verdade foram duas situações. A primeira situação, eu estava viajando, eu nem estava aqui no Brasil, eu estava numa viagem que eu fiz com meu marido, e aí lá o fuso horário era muito grande. E aí, quando eu fui olhar o celular, eu vi que estava tendo uma polêmica de um homem nu no museu. Vocês lembram dessa história? Que, assim, eu não estou dizendo qual é a minha opinião a respeito da história, mas era uma mostra artística lá no MASP, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e tinha um homem nu no museu, e aí algumas pessoas falaram que aquilo era imoral e tal, que não deveria acontecer, mas perceba, eles até, salvo engano, proibiram depois a morte de acontecer, porque disseram que envolveu um menor, e o menor tocou no homem, enfim. Sem entrar em polêmicas à parte, que o objetivo da gente aqui não é entrar nas polêmicas, proibiram após a amostra de arte acontecer. Significa dizer o quê? Que não existe censura prévia e nem tem que pedir autorização a ninguém para quem é artista, por exemplo, se expressar. Se porventura, após isso acontecer, achasse que algum direito de uma outra pessoa foi violado, porque a gente tem que levar em consideração que a gente tem direitos e deveres fundamentais. Isso tem que estar muito claro na cabeça da gente, que o direito da gente termina quando começa o do próximo. É aquilo que a nossa mãe fala para a gente quando a gente é pequeno, mas que sim se aplica aqui os direitos fundamentais. Então, a censura ela não pode ser prévia. Né? A pessoa tem direito à expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, sim. E se porventura aquilo viola alguém, viola o direito de uma outra pessoa, essa pessoa pode sim entrar com representação para solicitar alguma contrapartida, e que a gente também já viu aqui, ó. A gente já viu aqui também, ó, voltando para cá, que é assegurar o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou imagem. Esse também já foi um inciso trabalhado por nós. Né? Um outro exemplo bacana que a gente trata sobre isso aqui é o das biografias não autorizadas. Né? Teve até um caso que foi do Roberto Carlos, que ele não queria, o cantor, né? Ele não queria autorizar que escrevessem uma biografia dele. E aí isso chegou ao Supremo, e o Supremo disse exatamente isso, que a gente tem liberdade de expressão da atividade intelectual e artística. Significa dizer que sim, o autor que queria fazer sua biografia, ele pode fazer. Agora, após ela ficar pronta, o artista que foi retratado a sua vida, ele pode ler, ter acesso, e se ele achar que aquilo viola sua intimidade de alguma forma, ou que aquilo viola sua imagem, ele pode entrar com representação após. Então, lembra, não há censura, né? Nem licença. E as provas de concurso gostam de fazer a gente pensar que há, falando mais uma vez de questão do OAB ou FGV, né? Eu estava preparando uma matéria para um curso para a OAB há pouco tempo, talvez por isso eu esteja com essas questões frescas na minha cabeça, mas não só para eles. Mas era uma questão que tratava assim, ela falava que
resumindo, né, que os jornalistas precisariam pedir autorização, uma licença aos políticos, aos deputados, para poder escrever sobre a vida deles. Não, gente, não precisa. Mas se houver lesão, esse jornalista ele não pode fazê-lo de forma anônima, como a gente já viu, porque ele terá de se retratar, tá? Então, esse também faz parte lá do nosso direito à liberdade de expressão. Direito que eu gosto tanto, né? Adoro conversar, adoro me expressar, sempre com responsabilidade, tentando ter cuidado suficiente para não violar o direito de ninguém. A gente chega agora no inciso 10º, que diz o seguinte, ó: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Esse aqui fala, gente, do direito de privacidade. Privacidade quase que não sai. Então, ele está tratando aqui do direito de privacidade. Então, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização, mais uma vez como a gente viu, pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Perceba que o direito à privacidade ele está subdividido em 4 outros direitos, quase todos independentes. Ó, intimidade, eu sempre falo que a intimidade e a vida privada eles têm relação, tá? A vida privada, ela estaria aqui contida na intimidade ou a intimidade é contida na vida privada. Eles se interrelacionam, né? O que você faz na sua casa, eu sempre brinco, né? Que agora, após a situação de pandemia, eu tenho gravado as aulas aqui do meu escritório, que foi um escritório até meio que organizado de última hora, porque como eu tenho um filho pequeno, eu terminei que isso aqui tinha virado o quarto da bagunça das coisas dele, né? Então, levei um monte de coisa para casa da minha mãe para poder voltar a trabalhar aqui. E aí eu dou muita aula pelo Zoom ou pelo Google Meeting, que são aulas ao vivo, né, com os alunos, e eu sempre falo o seguinte, ó: daquela porta para trás é minha privacidade, é minha intimidade, é minha vida privada. Então lá, né, deixa eu afastar assim que eu estou ao contrário, né? Então lá é onde eu sou do jeito que eu quero ser, eu converso sobre o que eu quiser, né? Eu me visto do jeito que eu quiser. Então aquela camisola furada, mais velha que você, pronto, eu gosto, eu uso lá. Então, né, e mais ou menos as minhas preferências, os filmes que eu gosto de assistir, embora eu compartilhe muito com vocês, né, aí por rede social, quando eu assisto um filme bacana, mas é isso, né, privacidade, vida privada é o que acontece ali daquela porta para lá, como é que é meu relacionamento com a minha família, isso diz respeito apenas a mim. E perceba que esse direito aqui de intimidade mais vida privada é um direito meio que independente da honra. A honra é outra coisa. Embora eu também faça parte aí da privacidade, a honra, a gente pode dizer aqui, ó, que ela até é subdividida. Deixa eu até colocar aqui um slide branco mais uma vez, para a gente compartilhar aqui. Espera aí. Apagar esse que a gente já fez aqui. Vou escrever de novo. Então, veja só. A honra aqui, ela pode ser dividida em 2. Então, a gente tem aqui, ó, honra objetiva. E temos também o que a gente chama de honra subjetiva. E essa honra objetiva, gente, ela tem muito a ver com a reputação. Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque é interessante que a gente perceba que quem tem reputação não é só pessoa física. Quem tem reputação é pessoa jurídica também, né? Então, existem direitos que também se adequam às pessoas jurídicas. Uma loja, ela tem reputação. Tem um caso interessante do momento que a gente está vendo agora, não sei qual é a época que você vai assistir essa aula, mas depois você procura na internet, que é sobre uma loja de grandes redes de alimentação que fazia sanduíches saudáveis e resolveu fazer pizza. Essa loja, ela resolveu fazer pizza. E a pizza veio muito feia mesmo, né? Depois você procura aí que esse meme ficou interessante. E aí, um cliente, ele achou a pizza muito feia, disse que estava parecendo um vômito, o que é que ele fez? Tirou uma foto e postou em rede social.
E isso virou meme, terminou que assim, que deu até mais publicidade, tá? A pizza dessa rede, porque eu já tinha comido sanduíche várias vezes, mas eu não sabia que tinha pizza. Na verdade, eu acho que aqui na minha região, eu gravo aqui de Recife, eu nem sei se já tem pizza dessa rede por aqui. Mas, para mim, deu até mais publicidade. Acontece que a empresa, ela pode achar que ela teve sua reputação violada, entende? Então, quando a gente trata de reputação violada, a gente está falando de honra objetiva. Então, é interessante sim a gente saber que aqui, tanto pessoa física pode ter a reputação violada, quanto pessoa jurídica, podendo inclusive entrar com ação pedindo aí a reparação, os danos morais, tá? Só aumentar aqui, está aparecendo um D, é P. Então, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica vão ter honra aqui, objetiva, que diz respeito à sua reputação. Quando a gente fala da honra subjetiva, aí não, aqui diz respeito à autoestima da pessoa. E quando a gente fala de autoestima, então eu preciso sim de uma pessoa natural. Então, a autoestima diz respeito à pessoa física, tá, gente? Então, só quem terá aqui a honra subjetiva serão as pessoas físicas, e aí faz parte lá do nosso direito, tá? Deixa eu só voltar e compartilhar de novo com vocês o texto da Constituição, e faz parte lá do nosso direito de privacidade. Então, perceba, a gente já viu intimidade, vida privada, a honra, e agora a imagem das pessoas. E perceba que imagem aqui, quando a gente trata de imagem das pessoas, a gente não está falando só de voz, não está falando só de vídeo, perdão, né? E nem de foto. Quando eu trabalhava na faculdade aqui, que numa cidade vizinha da que eu moro, e que eu saí no outdoor uma vez, eu tive que dar uma autorização de imagem, né? Quando você vai fazer um contrato com a empresa, elas sempre no contrato de trabalho colocam que você autoriza a imagem também. Normalmente você assina isso dando essa aquiescência, porque eles podem usar a tua imagem em alguma propaganda institucional, por exemplo. Então isso é comum acontecer, mas não é só vídeo, isso pode ser voz, né? Não sei se vocês lembram do finado Lombardi, era aquele que fazia os reclames dos programas do Silvio Santos. Ninguém conhecia o rosto do Lombardi, mas todo mundo conhecia a voz dele. Então não poderiam, por exemplo, utilizar a voz dele sem autorização dele. Então a gente entra em foto, vídeo, voz, marca, tá? Então tudo isso aí entra no contexto de imagem. A gente vai ver no inciso mais abaixo que os atletas também fazem jus à direito de imagem. As pessoas que curtem futebol sabem disso, inclusive, porque quando os times, os clubes entram em crise, a primeira coisa que eles cortam é o direito de imagem dos atletas. Pois é, está aqui na Constituição. A gente vai ver no inciso mais abaixo. As questões gostam muito de dizer que a atleta não faz jus a esse direito, ou que por o evento ser internacional, as Olimpíadas, eles não vão fazer jus a direito de imagem, mas eles também fazem, certo? Então, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material, moral, decorrente de sua violação. O que é que a gente vai fazer agora, gente? Eu vou encerrar esse bloco por aqui. A gente encerrou aqui no inciso 10º, porque este inciso 11, eu preciso de um tempinho mais para a gente conversar, né? Vou tirar ele desse slide na próxima aula. Eu coloco ele no slide sozinho, porque a gente conversa bacana sobre esse inciso 11, sem precisar falar com pressa, que a gente conclui aqui nos nossos 30 minutos, que eu acho que é um tempo bacana. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha, já disse, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Eu deixo um beijo imenso para vocês e a gente se vê no próximo bloco, tá? Beijinho e até lá.